Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 133 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 que trata de uma progressão geométrica. Para resolvê-la, a gente, na verdade, nem precisa conhecer as formalidades da PG, da progressão geométrica, mas a gente pode interpretar essa questão dessa forma. Então, eu vou direto para a resolução e interpretar das duas formas que a gente pode fazê-lo. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatórias simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase do torneio conta com 2n competidores, então na segunda fase restarão n competidores, e assim sucessivamente até a partida final. Então vão sempre sobrando só metade dos competidores a cada rodada. Porque a cada par, passa para a próxima fase e um é eliminado, então é sempre metade que passa. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, participam 128 tenistas. E aí o comando da questão é: para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por... Então, para resolver essa questão de um jeito bem tranquilo, a gente pode pensar no seguinte: se são 128 tenistas, na primeira fase eu vou ter 64 jogos, porque os jogos são feitos com 2 tenistas, então formam 64 pares, e vão ser classificados para a segunda fase 64 tenistas. De cada jogo sai um. Os 64 tenistas vão fazer 32 jogos entre si, para classificar 32 tenistas, eliminar 32. Então, na terceira rodada, vou ter 32 tenistas, que vão fazer 16 jogos. Na quarta rodada, os 16 tenistas vencedores vão fazer 8 jogos. Na quinta, os 8 tenistas vencedores vão fazer 4 jogos. Na sexta, os 4 tenistas vão fazer 2 jogos. E na sétima rodada, os 2 tenistas vão fazer um jogo, que é o jogo da final. Então, eu tenho essa sequência aqui do número de jogos. 64 para a primeira rodada, porque são 128 tenistas, é sempre a metade, né? O número de jogos é sempre a metade do número de tenistas. Os 64 tenistas, 32, 16, 8 e assim vai. Então, o número total de partidas é dado pela essa soma aqui, 64 mais 32, mais 16, mais 8, 4, 2 e 1, que corresponde à letra E. 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Esse é o número total de partidas. Essa é a forma relativamente fácil de entender essa questão. Uma outra forma que a gente pode interpretar também ela é pensar que o número de jogos é uma PG, é uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência de números que obedece a um certo padrão de um para outro você multiplicar esse número por algum outro número constante, uma razão. Um exemplo de PG poderia ser a seguinte sequência de números: 1, 2, 1, 3, 9, 27, 81 e por aí vai. Então, nessa PG, eu estou pegando o meu termo e sempre multiplicando por 3, multiplicando por 3, multiplicando por 3. Então, esse é o meu primeiro termo da PG, esse é o segundo, esse é o terceiro. E a minha razão, que é o número pelo qual eu estou multiplicando cada um dos termos, é 3. A seguinte sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma sequência numérica, mas não é uma PG, porque eu não tenho uma razão constante pela qual eu estou multiplicando aqui cada um desses números. Na verdade, essa sequência aqui é uma PA, uma progressão aritmética em que, entre cada um dos números, eu estou fazendo a soma de um mesmo número. Nesse caso, eu tenho uma PA de razão 1. Então, uma PG se difere da PA dessa forma aqui. Uma PA é uma progressão aritmética, cuja diferença entre os números é uma razão constante, e você soma essa razão, e a PG, você multiplica essa razão. Basicamente, essa é a diferença.
E aí a gente pode interpretar o número de jogos do torneio como sendo uma PG. Né? A sequência é a seguinte, ó, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, isso aqui é uma PG, cujo A1, primeiro termo, é o 64. E a razão dessa PG é o quê? Por que número eu estou multiplicando o 64 para ele dar 32? Por qual número eu estou multiplicando o 32 para ele dar 16? Então, eu estou sempre dividindo por 2 aqui a cada termo que eu vou avançando. Se eu estou dividindo por 2, eu estou multiplicando pela razão 1 meio. Então, 64 vezes meio é 32. 32 vezes meio é 16. 16 vezes meio dá 8. Então, isso aqui é uma PG. Então, uma das formas de resolver isso daqui seria você pensar no número total de jogos como sendo a soma desses termos aqui dessa PG. Mas é claro que complica bastante. A própria questão te dá esses termos separadamente aqui, então ela nem pede que você faça essa soma. Então, não é tão complicado quanto poderia ser. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, a aula de um pouco de teoria de PG, apesar de que não é tão necessária assim, é importante a gente conhecer o que é uma PG, porque isso pode aparecer em alguma outra questão. Beleza? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Tchau, tchau!